Olá, seja bem-vindo à nossa aula 2, Histórico do Agronegócio e Legislação Aplicada, ok? Bom, vimos na aula passada que a nossa base normativa ela deve ser sempre levada em consideração o direito constitucional, né? Então existe uma hierarquia entre as leis e normas, sempre no topo dessa pirâmide está a Constituição. E o Brasil, e o agronegócio não é diferente, ele precisa obedecer. Ele está contido, nele está contido diversas legislações, portarias, decretos, que os produtores, as agroindústrias que compõem esse grande sistema chamado agronegócio devem cumprir, né? Até porque a nossa república ela é definida como um Estado democrático de direito, que é um Estado, né, regido por legislações, por leis. Então é importante que você tenha em mente que esse é um assunto da maior relevância, porque a gente precisa obedecer leis e normas, não tem jeito. Então nós devemos cumprir da melhor forma possível essas legislações que compõem o agronegócio. Eu trago aí para vocês um histórico do agronegócio, né? Algumas a título apenas exemplificativo, um período de 1960 a 2018, com alguns pontos que a gente considera importante você conhecer. Aí a parte azul, crédito rural e pesquisa, foi o momento que o Brasil ele era importador de alimento, né? Ele era importador de alimento. O Sistema Nacional de Crédito Rural começa a se organizar no país e, com isso, a região produtora de soja, né, e especialmente a região sul, vai avançando. Com isso, nesse mesmo período, houve a criação da Embrapa, né, Embrater, que é a empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural. Então, essas empresas, e no momento da Revolução Verde, que é a questão da introdução de novas tecnologias, especialmente os fertilizantes, né, permitiram que o Brasil desse um salto em quantidade e em qualidade na produção de alimentos, né? Partindo para o item 2, o vermelho aí, melhoramento de biotecnologia, baseado nas pesquisas da Embrapa, possibilitou esse cultivo no bioma cerrado, né, que é um bioma aparentemente pobre, mas ele sendo corrigido, pobre em termos de solo, né, ele sendo corrigido, né, o pH dele é um pH muito ácido, então com tecnologia, com corretivos adequados, permitiu-se o avanço nos sistemas produtivos dessa região. A questão do plantio direto na palha, né, uma tecnologia de fundamental importância hoje para a manutenção da umidade do solo, etc., e a criação de fundos constitucionais da poupança rural. Isso tudo avançando em termos de sistema produtivo. O Brasil sai de ser um país importador de alimentos para uma autossuficiência e diversos planos foram sendo criados, o Pronaf, o Moderfrota, né? e outros acontecimentos, no caso do primeiro plantio da soja geneticamente modificada, avançando aí na linha do tempo com relação à ampliação, o uso de integração lavoura-pecuária, agricultura de precisão, enfim, a agricultura 4.0, a questão da conectividade, internet das coisas, nanotecnologia, enfim. Esse agronegócio hoje moderno, ele vem evoluindo, não é da noite para o dia que nós chegamos a esse sistema mais avançado, um dos principais players do mundo do sistema produtivo, das diversas cadeias produtivas. Então, é importante você ter em mente, você aluno, que há uma visão, para você entender esse agronegócio, essa lâmina ela é fundamental. Eu gosto muito de utilizá-la, a visão sistêmica do agronegócio, e aí eu dou um destaque aí para a produção agropecuária, que é essa que está em destaque, e essa produção agropecuária a gente pode ser dito sinônimo de dentro da porteira, mas antes da porteira há um elo chamado de insumos que fornece matéria-prima para esse outro setor, produção agropecuária, que na hora que o produto é feito, produzido, ele vai passando para os diversos elos até chegar ao consumidor final. Então é importante que você tenha em mente que o grande chefe aí é o consumidor.
todos os demais elos trabalham em função das necessidades e das demandas desse consumidor, que, pela setinha vermelha aí, ele é que fornece o pagamento dos demais elos. Então, há um fluxo de dinheiro passando do consumidor em direção até os insumos e um fluxo de informação. Enquanto que o produto, há um fluxo de produto físico, vamos dizer assim, de insumos, produzindo dentro da porteira, né, na produção agropecuária e avançando nos demais elos da cadeia até o consumidor. Esses elos eles estão contidos dentro de um ambiente institucional e um ambiente organizacional. E aí eu dou um destaque para o ambiente institucional, que é justamente a questão das leis. Então, todos esses elos, todas essas interações, elas são regidas por legislações. Então, é preciso que, dentro de cada elo, de cada caixinha dessa, você perceba que existem normas a serem cumpridas. E é preciso conhecê-las, né, para poder você ficar o mais adequado possível. Então, dando uma visão sistêmica aí, trazendo esse enfoque sistêmico, o agronegócio é como se fosse uma grande engrenagem, e essas engrenagens, que são esses elos, o produtor, o elo de insumos, as instituições financeiras, enfim, as associações cooperativas, elas precisam estar muito bem engrenadas, né, muito bem ajustadas para que toda essa locomotiva, toda essa engrenagem possa andar da melhor forma possível, ok? Então é importante a gente estar atento a todos esses setores, a todos esses segmentos aí do nosso agronegócio. Vamos avançando aqui, eu trago aqui o conceito de Constituição, né? É a lei maior do país, né? As regras, normas são para serem cumpridas, então a Constituição é a base, é o grande norte de todas as legislações que estão hoje presentes no país, que o agronegócio e os demais setores da economia devem seguir, a Constituição, as leis, enfim, todo o aparato jurídico, o aparato normativo é preciso conhecer. Eu trago aqui um princípio dentro do conceito constitucional, o princípio da unidade constitucional. Então, na Constituição não há hierarquia entre as normas constitucionais, ok? Não existe um artigo mais importante do que o outro, não há uma contradição entre essas normas, ou seja, não é possível achar na Constituição alguma coisa que eu diga que é permitido em um artigo e lá na frente em outro artigo há essa permissão. Então não existe essa contradição, uma norma constitucional complementa a outra. Então para os juristas é importante, ou para o aplicador do direito e para o técnico em si, a gente está falando numa linguagem bem mais simples para poder você entender, existe esse princípio da unidade. Então a Constituição ela é entendida como um único documento, sem contradição, e que não existe entre as normas, os artigos da Constituição, uma hierarquia. Ok? É importante você ter esse conhecimento, esse discernimento aí. Bom, no início da Constituição, lá nas páginas iniciais, existe o chamado preâmbulo. O que seria esse preâmbulo? Ele simplesmente apresenta a Constituição, não tem valor jurídico algum, né? Tem sim um valor político utilizado na interpretação da Constituição. Lá está explícito ou expresso que o Brasil permite essa compreensão, que o Brasil é um Estado laico, mas que reconhece no preâmbulo a existência formal de Deus. Para que serve isso, professor? Apenas para poder você conhecer essa parte da Constituição. Então eu tenho um preâmbulo no início da Constituição, tenho o corpo do texto com os artigos da Constituição e ao final da Constituição nós temos o chamado ADCT. O ADCT vem ao final da Constituição. É o ato das disposições constitucionais transitórias. Então no início da Constituição tem um preâmbulo, no corpo os artigos e ao final da Constituição você vai perceber que tem o ADCT. E o ADCT, esse T aí é muito de transição. Eu saio de um sistema político constitucional de 1967 para o 1988. É apenas para poder você ter uma transição de uma Constituição para outra de uma forma mais tranquila. Então tem sim valor jurídico, né? É texto constitucional,
A maior parte deles já perdeu efeito, mas ainda existe sim texto no ADCT que é passível pode gerar inconstitucionalidade numa norma, enfim, é importante você ter, e admite modificação que pode ser incluído outros ADCTs por emenda. Então, é importante que ter essas três partes da Constituição muito claras aí para vocês, né? E eu trago aqui um exemplo, aproveitando o exemplo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o nosso Senar. O que acontece? Na atual Constituição, no ADCT, o artigo da Constituição de 88, eu tenho o artigo 62. Lá cita a criação do Senar, que vai ser feita aos mesmos moldes lá do Senac e do Senai, que é o da indústria e o do comércio, né? Então, 88. ADCT, texto curto, né? Porque está no texto constitucional, um texto curto. O que aconteceu depois? Veio uma legislação, uma lei, com maior detalhamento. Então, eu saio de uma simplificada, um texto mais simples, no ADCT, artigo 62, para uma lei, né, em 91, já um pouco mais detalhada. E em seguida, em 92, eu já tenho um decreto com maior detalhamento daquele assunto. Isso que está aí é apenas para você entender que eu tenho um ADCT mais curto e eu começo a detalhar as legislações, avançando nas legislações, mas com maiores detalhes, ok? Bom, eu trago aqui também um assunto da maior relevância. Conceito de política pública para o agronegócio. O que é isso? É um conjunto de programas, ações, atividades desenvolvidas pelo Estado, ou diretamente ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, né, que visam assegurar um determinado direito de cidadania, de forma difusa para todo mundo ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. É originário do direito. Então, a política pública ela é construída de forma participativa, colaborativa, mas ela precisa estar explícita em uma lei, uma norma, etc. São as ações do governo que atingem diretamente a vida do conjunto dos cidadãos. Então, a política pública ela é construída e atinge ou influencia positivo, né, se for bem sucedido, ou negativo, se for mal sucedido, os diversos elos que compõem o agronegócio brasileiro. E eu trago alguns exemplos dos principais instrumentos: a Constituição Federal, o Sistema Nacional de Crédito Rural, o Manual de Crédito Rural, a Lei de Política Agrícola, uma lei de 91, Lei da Agricultura Familiar, o PRONAMP, que é o Programa Nacional, o Programa de Apoio ao Médio Produtor, e o PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar. São alguns exemplos de políticas públicas. Ok? Bom, no texto constitucional, o artigo 187 traz o seguinte: a política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva dos setores de produção, envolvendo produtores, trabalhadores, bem como comercialização, armazenamento, transporte, levando-se em consideração. O que é que eu trago aqui? Eu quero dizer com isso que a política agrícola ela vai ser construída de forma democrática, participativa, com os diferentes elos que compõem o agronegócio. Está explícito isso no artigo 187 da Constituição. E aí eu trago aí o ADCT, o artigo 50, ele fala justamente isso, que a lei agrícola será promulgada no prazo de 1 ano, disporá nos termos da Constituição sobre os objetivos e instrumentos da política agrícola, prioridades, planejamento de safra, enfim, comercialização, abastecimento interno, mercado externo e instituição de crédito fundiário. Ou seja, no próprio texto constitucional já dá um norte, já dá uma diretriz, um direcionamento de como deve ser construída a política agrícola. E aí e eu trago aqui para vocês o produto, né, propriamente dito, que é o Plano Safra da Agricultura, né, no Ministério da Agricultura. E aí essa safra 2019-2020, esse Plano Safra é o que contém a regra do jogo, vamos dizer assim, para aquela safra. Então a safra vai ser regida, os atores envolvidos vão ter que estar atentos à taxa de juros que foi definido, volume de crédito, enfim, os programas que vão ser adotados especialmente para aquela safra. Então a política pública, no caso aí especificamente, exemplificando para você o Plano Safra, é a regra do jogo
que é definido, construído pelo mapa com a participação de diversos atores, produtores, trabalhadores, instituições financeiras, enfim, todos os agentes que compõem aquelas cadeias produtivas do agronegócio. Ok? Então, um grande abraço para você, espero que você tenha gostado da nossa aula e até a próxima.